Muito bem, programa Ponto de Encontro, hoje em Barra de São Francisco. Vamos bater um papo com o Dr. Mário Sérgio, cirurgião geral e urologista. Vamos falar de um tema aí que ainda, infelizmente, é tabu para muitos homens, mas nós vamos tirar algumas dúvidas aqui e vamos saber por que ainda é tabu e se nós vamos conseguir vencer esse grande problema. Dr. Mário Sérgio, prazer ter você em nosso programa Ponto de Encontro. Mário, em primeiro lugar, o que é Novembro Azul? Por que esse nome e o que significa essa campanha? Bom, agradecer a oportunidade de estar até aqui, fazendo alguns esclarecimentos e informes à nossa população. O Novembro Azul é uma campanha que foi baseada, tendo como referência o Outubro Rosa. Do mesmo jeito que nós sabemos que as mulheres têm, no mês delas, de outubro, o mês de conscientização, de prevenção e combate ao câncer de mama, elas estarem fazendo os exames periódicos dela, também foi criado, seguindo essa linha de raciocínio, o Novembro Azul pela Sociedade Brasileira de Urologia, em que tem como objetivo estar fazendo a conscientização de todos os homens, pelo menos uma vez por ano, para que eles façam os exames de rotina a respeito da neoplasia do câncer de próstata. Ô Mário, doutor Mário, a gente percebe que existe esse tabu e, na sua opinião, esse tabu, ele se deve à falta de informação? O que é que precisa mudar com relação a esse tipo de informação para que se acabe de vez esse tabu entre os homens? Bom, o câncer de próstata, a prevenção e combate a ele tem ainda, infelizmente, uma coisinha que nós chamamos de preconceito. Preconceito por quê? Primeiro porque os homens, eles não são igual às mulheres em termos de fazer exames de rotina. As mulheres, elas procuram mais o médico com mais frequência para estar fazendo os exames. Infelizmente, os homens não. E devido à prevenção e combate ao câncer de próstata ser feito com o exame de sangue e a necessidade também do toque retal, aí vem o preconceito. Por isso que a campanha do Novembro Azul vem para poder estar desmistificando e retirando esse mito, esse medo de estar fazendo o exame do toque retal. Doutor Mário, o câncer de próstata ele afeta somente homens velhos ou não? A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que a prevenção e combate ao câncer de próstata seja feita a partir de 50 anos de idade para aqueles homens que não têm história familiar. E para aqueles homens que têm história na família de câncer de próstata, só vale câncer de próstata, que esse exame começa a ser feito a partir de 45 anos de idade. Então nós temos, infelizmente, o câncer de próstata que pode afetar a toda essa faixa etária da população, dos homens de 40, 45 até mais de idade. Então não é uma doença que vai afetar exclusivamente os mais idosos. Doutor, quais os sintomas que a pessoa que tem um câncer de próstata, ela sente, ou o câncer de próstata é uma doença silenciosa? Na grande maioria das vezes, em até 90% dos casos, o câncer de próstata ele tem o que a gente chama de assintomático. O que é isso? Assintomático o homem não vai sentir absolutamente nada. Em poucos casos, 10% dele, os sintomas, o homem vai sentir alguma coisa. Então nós temos que enfatizar muito isso, que o homem não pode ficar esperando sentir alguma coisa para procurar o médico para estar fazendo o seu exame. Porque se ele deixa que ele sinta alguma coisa e venha procurar o médico, provavelmente esse câncer de próstata vai ser feito como diagnóstico em uma fase mais avançada. Como nós sabemos que o câncer de próstata, ele na maioria das vezes, assintomático, ou seja, o homem não vai sentir absolutamente nada, nós informamos a todos os homens que façam o exame de próstata como rotina, uma vez por ano, a partir de 45 anos de idade, naqueles que têm história na família, e para 50 anos de idade para aqueles que não têm história familiar de câncer de próstata. O senhor falou questão de família, então o câncer de próstata ele pode ser hereditário?
O câncer de próstata, ele tem vários fatores que podem aumentar a chance de uma pessoa ter o tumor de próstata. A história familiar, ela pesa, mas não é obrigatoriamente que um pai teve o câncer de próstata que o filho vai ter. Mas se ele tem história na família de pai, irmão, tio ou avô, aumentam as chances dele ter o câncer de próstata. Mas não só isso. Existem outros fatores que ajudam e podem fazer com que esse homem tenha o câncer de próstata. É sabido que a raça negra tem mais incidência de câncer de próstata do que a raça branca. É sabido que a obesidade afeta mais as pessoas e tem mais chance de ter o câncer de próstata do que as pessoas não obesas. É sabido que as pessoas têm hábitos de vida saudáveis, com prática de atividade física e manutenção dos níveis de colesterol, também tem menos chance de ter o câncer de próstata do que outras pessoas que não têm essa prática. É sabido que as pessoas que ingerem menos carne vermelha também têm menos chance de ter o câncer de próstata do que os outros devido aos hábitos alimentares. Doutor, você falou aí sobre a raça negra, ela está mais propensa a ter o câncer de próstata. Existe um estudo com relação a isso aí, para provar por que a raça negra ela tem mais possibilidade ou uma maior possibilidade de ter o câncer de próstata? Isso tudo é baseado em estatística. Essas estatísticas são feitas através da Sociedade Brasileira de Urologia, e isso não é só a nível de Brasil, é o mundo inteiro. Então, outros países também têm os urologistas que são filiados através de uma associação. Aqui no Brasil é através da Sociedade Brasileira de Urologia. E esses dados, eles são compartilhados no mundo todo. Então nós sabemos que o negro tem mais chance de ter o câncer de próstata do que a raça branca, que as pessoas que ingerem mais gordura têm mais chance de ter o câncer de próstata do que aquelas que não. Aquelas que têm hábitos de vida saudáveis têm menos chance de ter em relação à obesidade. Não tem um porquê ainda explicitamente documentado, mas já é estatístico e nós já sabemos disso. E o nosso objetivo é estar informando a população. Não só através do câncer de próstata, mas nós sabemos que quem tem hábitos de vida mais saudáveis tem também menos chance de terem problemas de doença cardiovascular também. Então não é só em relação ao câncer de próstata. Doutor, o grande temor dos homens é o famoso exame do toque, né? Ou a famosa popular, né, dedada. Se o exame de PSA, que é o de sangue, der normal, ou melhor, se o exame de sangue PSA for aperfeiçoado, ele pode um dia substituir o toque retal ou não? Não existe possibilidade. Todas as vezes que um homem vem ao consultório médico do urologista para poder estar fazendo o exame de diagnóstico precoce do câncer de próstata, sempre será solicitado o exame do PSA. Além desse PSA, será feito também o exame do toque retal. Com esses dois exames, caso eles sejam normais, nós temos uma segurança em 90% em afirmar que ele não tem o câncer de próstata. Se um desses exames der alterado, será necessário que sejam feitos outros exames, como podem ser feitos a biópsia da próstata ou a ressonância magnética da próstata, para você estar chegando e fazer esse diagnóstico em relação a esse paciente. Nem sempre o exame será normal, não significa que ele está 100% livre da doença, porque em até 20% dos homens que têm câncer de próstata, o PSA é normal. Então é fundamental que tenha também o exame do toque retal. Um exame não substitui o outro, nem o exame do sangue substitui o exame do toque retal, nem o exame do toque retal substitui o exame do sangue, que é o PSA. Eles devem ser avaliados juntos e o seu urologista saberá tomar a decisão adequada. Doutor, o tratamento contra o câncer de próstata, esse é um grande temor também entre os homens, né? O tratamento contra o câncer de próstata pode causar impotência? Em relação ao tratamento, vale destacar que o tratamento deverá ser determinado conforme o estadiamento da doença. Então, o tumor em uma fase inicial, em uma fase avançada, são tratados de modo diferente. Aqueles pacientes que são sujeitos a fazer o tratamento através da cirurgia ou outras alternativas de tratamento,
existe uma possibilidade deles perderem a ereção parcialmente. Mas vale lembrar que o tratamento é para um câncer de próstata e que essa perda de ereção pode ser corrigida através de medicação, seja medicação oral, medicação injetável ou através de prótese peniana, para que esse homem tenha a sua função sexual normal. O exame de toque dói, doutor? É um exame dolorido ou não? Como todo exame dessa natureza, é um exame desconfortável, mas doer não dói. Ele é feito através do seu médico com experiência, que é o urologista, que ele está capacitado para poder estar fazendo esse exame, e não dói, é desconfortável pela natureza dele, mas é um exame que com certeza dá para ser feito sem maiores problemas. Doutor, existe alguma pesquisa que mostra se muitos homens no Brasil morrem por causa do câncer de próstata ou não? Infelizmente, ainda tem muitos homens que morrem por causa do câncer de próstata. De todos os homens que têm o câncer de próstata, 20% deles ainda morrem pela doença câncer de próstata. Mas infelizmente isso acontece porque quando você tem o diagnóstico tardio da doença, quando você faz o diagnóstico numa fase mais avançada, a chance desse homem morrer por causa da neoplasia de próstata, ela aumenta. De forma geral, 20% dos pacientes que têm a neoplasia de próstata morrem por câncer de próstata. Vale destacar que o diagnóstico precoce, na fase inicial do câncer de próstata, a chance de cura é acima de 90% da doença. Então é isso que nós queremos deixar a população e principalmente os homens informados, que o câncer de próstata tem tratamento e a chance de cura é muito grande e que para isso os exames devem ser feitos pelo menos uma vez ao ano. Doutor, estresse, depressão e outros problemas psicológicos podem causar ou agravar a doença? Estresse e depressão pode agravar qualquer doença, mas o estresse e depressão não é causa para a formação do câncer de próstata. Doutor, um nódulo na próstata é necessariamente um câncer? Não. Existem outras doenças que podem se manifestar na próstata através de nódulo, principalmente a hiperplasia nodular nodosa. O que é isso? A próstata cresce na medida que o homem envelhece, e em forma de nódulo ela dificulta ou atrapalha o homem a estar urinando. E isso pode ser confundido com o câncer de próstata. O câncer de próstata, quando o seu urologista estiver fazendo o exame, ele fizer o exame do toque retal, ele vai perceber se tem um nódulo e se esse nódulo é uma doença da hiperplasia nodosa ou se pode ser sugestiva de um tumor. Em caso seja sugestiva de um tumor, será feita então a biópsia da próstata. Doutor, o aumento, todo homem, à medida que envelhece, ele tem um aumento da próstata, isso é natural, isso é normal, isso tem a ver com doença ou é natural? Bom, nós sabemos que a partir dos 40 anos de idade, por causa do hormônio masculino, da testosterona, a próstata pode aumentar de tamanho. Em alguns homens em idade mais avançada, essa próstata pode crescer mais ou menos em termos de tempo, mais lentamente ou crescer em uma velocidade menor. Mas isso não tem relação com o câncer de próstata. Ter uma próstata de 70 gramas, 80 gramas não quer dizer que você tem um câncer de próstata. Ter uma próstata de 70 gramas, 80 gramas não quer dizer que você vá ter sintoma urinário, porque a próstata aumenta de tamanho, mas se ela aumentar de tamanho e estiver estreitando a uretra, sim, você vai ter dificuldade de urinar, e isso não necessariamente quer dizer que seja o câncer de próstata. Um urologista saberá fazer o diagnóstico diferencial entre essa doença e o câncer da próstata. Doutor, qual a diferença de prostatite e uma doença ou um câncer de próstata? A prostatite é uma doença inflamatória ou infecciosa que dá na próstata. A neoplasia de próstata é quando o tumor se instala na próstata. O tumor mais comum da próstata é o adenocarcinoma. Doutor, a maioria dos homens não sente nada quando tem a doença. E se sentir, o que ele sente? Que tipo de sintoma ele sente? Bom, nós sabemos que a maioria das vezes a neoplasia da próstata ela se manifesta de uma forma assintomática. Por isso que nós temos que estar incentivando para que o homem faça o seu exame da próstata rotineiramente e anualmente.
Em menos casos, o câncer de próstata ele pode provocar alguns sintomas, seja uma dificuldade para urinar, o jato urinário começa a ficar mais perto, mais fino, seja um sangramento que passa a dar também em relação na hora que ele for estar urinando, seja às vezes uma retenção da urina, seja uma fase mais avançada em que ele começa a ter dor característica óssea, dor lombar, seja por metástase óssea. Mas esses sintomas têm que ser diferenciados de outros sintomas, como a próstata cresce e atrapalha o homem a urinar, ou sintomas de manifestações lombares que não tem nada a ver com o câncer da próstata. Ok, doutor, para a gente finalizar, o que a gente percebeu é que falta informação. Deixa para quem está assistindo o nosso programa dicas aí e uma palavra para que os homens deixem de lado o preconceito, deixem o medo, o temor de lado e procurem o médico, possam procurar o médico para fazer esse exame aí e evitar problemas maiores. Bom, eu deixo um recado principalmente às mulheres mães, esposas, filhas, irmãs, para que incentivem os seus maridos, os seus pais, os seus tios, a estarem procurando o médico urologista para que seja feito o exame anualmente da próstata. Com qual objetivo? Nós sabemos que não temos como evitar que essa doença apareça, mas nós temos como fazer o diagnóstico precoce e iniciar o tratamento. Sabemos que o câncer de próstata é a segunda neoplasia mais comum existente no homem, só perde para a doença de pele não melanoma. E infelizmente ainda mata muitos homens por falta de conhecimento ou porque o homem deixa para procurar o médico quando ele realmente só sente alguma coisa. E nós sabemos que as mulheres, graças a Deus, elas têm um cuidado maior de estarem fazendo os seus exames rotineiros. E que essas mulheres incentivem aos homens na família, a partir de 40, 45 anos de idade, para que eles procurem um urologista e que ele faça o exame rotineiro da próstata e chegue ao diagnóstico precoce, ou, se porventura esses exames mostrarem que está tudo ok, que faça um acompanhamento anual.